Glória a Deus. Precisamos da ajuda de Deus para melhorarmos e estarmos na presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidar a você para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus por alguns minutos. O texto bíblico que nós lemos, ele vai nos contar a história de um dos profetas do Antigo Testamento. É bem verdade que este profeta não é bastante conhecido pela maioria dos cristãos, visto que ele não está em eminência nos currais dos pregadores, como por exemplo o profeta Isaías ou mesmo Elias, um dos seus contemporâneos. Este profeta, ele viveu em uma época de difícil momento do povo de Deus. O contexto histórico vai mostrar que o reino de Israel era governado por um rei chamado Acabe. E Acabe foi esposo de uma certa mulher chamada Jezabel. A Bíblia vai dizer, se você ler aí no livro dos reis de Israel, que Jezabel ela trouxe uma grande parte da idolatria para o povo de Israel. O contexto bélico na qual o profeta estava inserido era de disputas de terra entre os assírios, entre os sírios, entre Judá, entre Israel. Portanto, havia uma grande dificuldade naquele tempo. Mas este profeta que iremos falar, e está registrado aqui no capítulo 22 de 1 Reis de Israel, se você puder deixar sua Bíblia aberta neste capítulo e acompanhar comigo, vai nos ensinar que mesmo em uma situação tão difícil, tão contraditória, ainda é possível fazer a vontade de Deus. Ainda é possível adorar a Deus. O que eu quero dizer com isso é que o meio no qual estamos inseridos não é desculpa para nos impedir de nos posicionarmos como verdadeiros e verdadeiras servas de Deus. É nesse contexto, queridos irmãos, que eu quero apresentar o profeta Micaías. Micaías, um profeta de Deus que não se vendeu, que não abandonou a sua convicção, que não mudou de opinião porque os outros fizeram, mas que resolveu permanecer firme na presença de Deus. E todas as vezes que nós, assim como Micaías, nos colocamos na direção de Deus, na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus, Deus, ele honra, Deus, ele abençoa. Se você ler o livro do profeta Daniel, você vai ver Deus honrando Daniel, honrando os seus amigos, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O que é que eu quero dizer com isso, queridos irmãos, como algo introdutório para mim e para você, é que mesmo estando em um mundo corrupto e corruptor, nós devemos manter a nossa posição de servos e servas de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos ouvir, vamos meditar. O capítulo 22 vai mostrar que havia uma disputa bélica, como falamos, entre
a Síria e Israel. Israel governada por Acabe, né? E a Síria governada pelos assírios, o rei da Síria. E durante um período houve paz entre eles. Só que a Síria ficou com uma região, ficou com uma terra, ficou com uma cidade chamada Ramote-Gileade, que pertencia a Israel. Em uma certa feita, o rei de Judá, chamado Josafá, que já tinha feito parte da família real de Israel por causa dos seus filhos que se contraíram em matrimônio, a Bíblia vai dizer que Judá desce a Israel, o rei de Judá desce a Israel. Então Acabe propõe a Judá um desafio, uma proposta, da seguinte maneira, como nós lemos no versículo de número 3. Acabe chega para Josafá e disse: olha, nós temos algo errado aqui, porque Ramote-Gileade pertence a nós, só que o rei da Síria está com ela. E aí Acabe propõe a Josafá o seguinte: vamos guerrear contra a Síria para tomarmos esta região, para tomarmos esta cidade novamente para nós. E Josafá, como era de costume na época, diz o que está escrito no versículo 4. Então disse Josafá ao rei: serei eu como tu és, ou seja, o que eu tenho vai ser seu, você pode usar. Aí ele vai dizer: todo o meu povo, todo o meu exército, todos os meus cavalos, todos os meus cavaleiros, você pode usar, nós iremos usar para guerrear contra o rei da Síria e retomarmos a região de Ramote-Gileade. O interessante aqui, queridos irmãos, e que nós já aprendemos a partir do versículo de número 5, é que Acabe, ele estava confiado apenas na força do seu braço, apenas na força dos cavalos e dos cavaleiros de Josafá, rei de Judá, para guerrear uma guerra contra o seu inimigo. E aqui eu já chamo uma atenção muito especial para mim e para você, que estamos em guerra. Talvez você está se perguntando: mas estamos em guerra? Sim, estamos em guerra. A nossa vida, queridos irmãos, aqui neste mundo, ela é uma guerra constante. A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele anda em derredor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós não temos que lutar. Olha só, não é contra a carne nem contra o sangue. E aqui Paulo, ele já vai espiritualizando, dizendo que a nossa guerra não é uma guerra física, não é uma guerra contra pessoas, mas uma guerra espiritual. O que eu quero dizer é que, assim como na guerra física, na guerra espiritual, nós não podemos confiar na força do nosso braço para alcançarmos uma vitória. Acabe confiava e estava confiante na vitória apenas porque Josafá iria lhe ajudar. Eu quero dizer nesta noite, querido irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, na sua batalha, na sua guerra, seja lá qual for ela, eu quero lhe dizer: não confie na sua inteligência somente, não confie na força do seu braço somente, não confie nas suas finanças somente, porque aquilo que nós pensamos que podemos fazer apenas com a nossa força, muitas vezes não é o que Deus quer que nós façamos. A Bíblia vai dizer num dos salmos que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas o salmista vai dizer: mas eu farei menção do nome do Senhor.
É no nome do Senhor que nós ganhamos as batalhas. É no nome do Senhor que nós vencemos as nossas guerras. Veja o que aconteceu com o exército que enfrentou Golias. Estavam todos atemorizados porque estavam confiantes na sua força. Viram o rei Esaú, um rei forte, mas quando Golias se levantou para guerrear e desafiar o reinado, todos eles se atemorizaram porque estavam confiando na sua própria força. Por que Davi venceu? Aquele jovem, sarnento, pastor de ovelhas, que era excluído até mesmo pela sua família, estava lá muitas vezes, enquanto a família estava reunida, ele estava cuidando das ovelhas. Por que ele venceu a sua batalha? Porque ele não confiou na força do seu braço, ele não confiou na sua perspicácia, louvado seja o Senhor. Mas quando ele disse para Golias: olha, tu vens a mim com tudo isso, com pé, com espada, com lança, com escudo, mas ele disse: mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo para vencermos é irmos batalhar com Deus na nossa frente. Acabe entendeu errado. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá, um rei de Judá mais temente, que concordou em batalhar, quem concordou a ir à guerra contra a Síria em favor de Acabe, ele faz uma indagação antes de ir para a guerra, no versículo 5, quando ele diz: mas disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro hoje a palavra do Senhor. E aqui eu já aprendo mais coisas, queridos irmãos. E o que aprendemos, talvez você pode estar se perguntando nesta noite, é que antes de irmos às nossas guerras, nós, além de não confiarmos na nossa força, na nossa inteligência, no nosso ser, na nossa posição, no nosso dinheiro, nós precisamos consultarmos a Deus. Muitas guerras, queridos irmãos, podem ser vencidas sem a necessidade de você atirar uma flecha. Muitas guerras podem ser vencidas por você sem a necessidade de você falar uma palavra. Assim como você pode perder uma guerra por uma palavra que você fala na hora errada, no momento errado, muitas guerras que você está travando nesta noite ou neste dia, na sua vida, podem ser vencidas sem você fazer uma ação por si só, apenas consultando o Senhor. O problema é que muitas pessoas, e talvez eu estou me dirigindo a alguém nesta noite, não tem a paciência de esperar a resposta de Deus para batalhar a sua guerra. Muitas vezes fica afoito, fica destemido porque é inteligente ou porque é mais sábio do que a outra ou que o outro inimigo. E então a pessoa bate de cara na porta e pega um tombo muito grande. O que eu quero dizer com isso, querido irmão, nesta noite, é que antes de você falar qualquer coisa, levantar a voz, levantar o seu braço contra alguém ou contra alguma coisa, consulte a Deus primeiro. Consulte o Senhor em primeiro lugar, e você verá que a sua guerra pode ser resolvida apenas orando, apenas buscando a resposta de Deus, apenas colocando primeiramente Deus para ser consultado. Talvez a resposta não venha imediatamente, mas espere a resposta de Deus.
O salmista no Salmo 40 ele vai dizer: eu esperei com paciência. E ele vai dizer: no Senhor. Você precisa esperar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Porque Deus muitas vezes vence as nossas batalhas, como dissemos, sem darmos, sem falarmos, sem levantarmos a voz, sem darmos nenhum passo, porque Ele é o nosso general de guerra. É Ele que batalha as nossas batalhas. Então, a Bíblia vai dizer que Josafá propõe a Acabe consultar ao Senhor. E consulte a Deus, querido irmão. Não tenha medo de se aproximar da presença de Deus. Deus, ele sempre quer que você o consulte quando ele diz: clamas a mim, ou peça-me e eu te darei. Mas peça com fé, busque a ele com convicção. A Bíblia vai dizer a partir do versículo de número 6 que Acabe ele consulta os seus profetas, que Acabe chama mais de 400 ou quase 400 profetas seus para serem consultados a respeito da guerra que eles iriam travar contra o rei da Síria. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que todos esses 400 profetas profetizavam em uma só voz, dizendo para Acabe: desce contra a Síria, olha só, desce contra o rei da Síria, porque a peleja é sua, Deus vai estar contigo e ele entregará nas suas mãos o rei da Síria. A Bíblia vai dizer que esses 400 profetas, aproximadamente, faziam parte da corte profética de Acabe. Eram homens que falavam aquilo que Acabe queria ouvir. Eram homens que estavam comendo da mesa de Acabe. Eram homens dedicados a fazer aquilo que Acabe queria. Mas se você ler a história de Acabe, Acabe era um homem idólatra, era um homem perverso, era um homem mau, sanguinário, covarde e não temia ao Senhor. Por isso ele tinha profetas particulares, profetas que falavam aquilo que ele queria falar, ou que ele queria ouvir, melhor dizendo. E a Bíblia vai dizer que Josafá, que era mais temente a Deus do que Acabe, faz uma seguinte indagação novamente. Porém, Josafá disse: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? E aqui nós entramos, já começamos a entrar, meus amados irmãos, na vida do profeta Micaías. Acabe entendeu que todos os Josafá entendeu que todos os profetas que vieram antes eram pessoas maliciosas, eram profetas particulares que falavam somente aquilo que Acabe queria ouvir. E o mal de muitos profetas, de muitos homens, e quando eu trato de profeta aqui, eu não quero falar somente do profeta segundo o Antigo Testamento. Você pode ser um profeta quando você está falando a palavra de Deus, você está profetizando a palavra de Deus. E o mal de muitos profetas hoje é quererem falar somente aquilo que o povo quer ouvir. Palavras que massageiam o ego, palavras que acariciam o coração, né? Mas não são palavras verdadeiras, não são palavras de Deus, são palavras vindo do homem. E aquilo que é do homem não há para se comparar com aquilo que é de Deus. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, na continuação da nossa meditação, que Acabe diz para Josafá: tem um profeta, e o nome dele é Micaías.
Micaías era filho de Imlá. E aí o rei de Israel diz para o seu eunuco: então vai buscar Micaías aonde ele estiver e traga-o à minha presença. O interessante é que, se você ler todo o contexto do texto, você vai perceber que Micaías já estava preso, por causa daquilo que ele profetizava. Como disse, Micaías era um homem que fazia a diferença na sua época. Ele foi um profeta que não compactuou com os demais profetas da sua época, corroborando aquilo que Acabe queria ouvir, mas sempre falava aquilo que Deus mandava. E por falar a verdade, a Bíblia vai dizer que Micaías estava preso no cárcere, vivendo, comendo pão de dores, né? Tomando água da angústia, né? Sofrendo, mas sofrendo por uma causa, sofrendo por uma convicção. Oh, glória a Deus! Querido irmão, o sofrimento é até difícil, é complicado sofrer, mas quando nós sofremos por amor a Cristo, amor à obra de Deus, amor à sua palavra, vale a pena, porque naquele dia você receberá a glória, a coroa da vitória e adentrará nas mansões celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que este eunuco vai buscar Micaías para o trazer à presença de Acabe e de Josafá. O contexto vai dizer que Acabe e Josafá está no palácio, na praça, com as suas vestes reais, nos seus tronos, e a multidão lá do lado dele, o povo. Havia entre os profetas de Acabe, dentre eles, um chamado Zedequias, filho de Kenaná. E a Bíblia vai dizer que este Zedequias aqui fez um chifre de ferro e disse como que se o Senhor estivesse falando: com este ferirás os sírios até de todos os consumir. Esta era a profecia dos profetas de Acabe. Qual era a profecia? Desce Acabe com os seus exércitos, com a sua força, porque o Senhor vai te dar os sírios na sua mão. Mas Josafá, que era mais temente a Deus do que Acabe, disse: não, então chame este profeta. Acabe disse: olha, este profeta só me traz palavras ruins. Este profeta nunca profetiza coisa boa para mim. E era por isso que ele estava preso. A questão é que Micaías não é que não profetizava coisas boas para Acabe. A questão é que Micaías sempre profetizava a verdade para Acabe. E aqui eu chamo a atenção, queridos irmãos, que é o falso profeta, o falso obreiro, o falso dirigente, ele sempre quer lhe agradar, trazendo palavras bonitas e apreciativas aos seus olhos, apesar de muitas vezes ser mentirosas. O verdadeiro profeta, o verdadeiro servo e serva de Deus, ele traz a palavra verdadeira, quer doa ou quer deixe de doer. Louvado seja o Senhor. É muito mais importante para um servo de Deus, para uma serva de Deus como você é, falar uma dura verdade do que deixar uma doce mentira prevalecer na vida de uma pessoa. Por quê? Porque a doce mentira um dia ela vai ser revelada e vai trazer muito prejuízo, mas quando a palavra verdadeira é profetizada e é falada, ela traz alívio, ela traz resposta e ela traz convicção na vida das pessoas. Amém? E a Bíblia vai dizer que saiu um mensageiro, o eunuco, para buscar Micaías da onde ele estava. E eu disse que ele estava onde? Ele estava preso. Preso porque pregava a verdade.
preso porque defendia a causa, preso porque preferiu servir a Deus do que servir a Acabe. Escute, medite comigo ainda. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que aquela pessoa que foi buscar a Micaías, ao trazê-lo do cárcere para a presença de Acabe, de Josafá, a Bíblia vai dizer que o mensageiro estava dizendo assim, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e falo bem. Olha só a que nível o profeta Micaías estava inserido. Além dos profetas falsos de Acabe profetizarem bem, aquele que fora buscar estava lhe constrangindo, estava lhe aliciando para que ele falasse também coisas boas. E aqui, meus amados irmãos, eu aprendo tanta coisa. Eu aprendo que o mundo em que nós vivemos, ele tenta de todas as formas nos moldar. Para quê? Para que nós vivamos de acordo com aquilo que ele prega. O mundo hoje, a concepção que o mundo ensina é uma concepção deste homem que dizia, não, o mundo diz assim, então faça assim também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, ele vai dizer, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo, ele tenta nos moldar, ele tenta fazer com que nós encaixemos na forma dele, mas nós somos diferentes. Você é diferente, nós somos diferentes, porque o Espírito de Deus habita em nós e nós não comulgamos com os preceitos que o mundo prega. Micaías foi coagido a falar o bem, mesmo Deus querendo que ele fale a verdade. Hoje nós vivemos, queridos irmãos, em um mundo onde os pregadores estão aí imitando, onde os jovens estão imitando fulano de tal, ciclano de tal, e estão deixando a verdadeira palavra de Deus. Os cultos não são mais cultos, mas são shows. Os cultos não têm mais adoração a Deus, mas tem adoração ao homem. Os cultos não tem mais a palavra da cruz, mas tem uma palavra aonde o homem está no centro, antropocêntrica. Você não foi chamado para comulgar com o mundo, você foi chamado para ser diferente em meio a este mundo. Não permita, meu querido irmão, aonde quer que você esteja, que o mundo dite as regras para você viver. Ah, mas está difícil, todo mundo está fazendo isso. Ah, mas está todo mundo profetizando a mesma coisa, eu vou fazer do mesmo jeito. Não, faça aquilo que Deus mandar. Amém? Aprenda com Micaías aqui, escute. Porém, Micaías, no versículo 14, vai dizer: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Aleluia. Aquilo que Deus disser, aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus determinar, isso é o que o homem de Deus, é o que a mulher de Deus deve fazer. Ah, irmão, mas vai machucar. Ah, irmão, vai maltratar. A verdade não maltrata, a verdade liberta. Como disse o próprio Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Micaías toma a palavra, é levado diante do rei Acabe, diante do rei Josafá, e é questionado a respeito
deles descerem ou não a guerra contra os assírios, ou contra os sírios, melhor dizendo. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Micaías profere uma palavra, e esta palavra soa estranho aos ouvidos de Acabe. Por que soa estranho? Porque Micaías, em um determinado momento, deixa Acabe perceber que ele poderia descer a guerra. A partir do versículo 15, então Acabe diz: olha, Micaías, fala o que é verdadeiro, fala a verdade para mim. E aí, a partir do versículo de número 17, Micaías toma a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou fazer, e diz: todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. A palavra de Micaías, queridos irmãos, foi totalmente diferente da palavra dos profetas de Acabe. Por quê? Porque a palavra de Micaías foi uma palavra direcionada por Deus. A palavra dos profetas de Acabe foi uma palavra direcionada por Acabe. Acabe queria ouvir isso, então eles falaram isso. Agora, enquanto houver profeta de Deus, enquanto houver servo de Deus nesta terra, precisamos falar aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus disser. Amém? Louvado seja o Senhor para todos sempre. E a Bíblia vai dizer neste momento que Acabe fica revoltado com a profecia de Micaías, porque Acabe queria ouvir palavras boas. E a Bíblia vai dizer que Acabe manda novamente Micaías ser lançado no cárcere, manda Micaías ser lançado na prisão, e diz que o mantimento dele era pão da angústia e água da amargura, ou seja, somente o necessário para ele sobreviver. E aqui eu fico me questionando algumas verdades, queridos irmãos, porque antes de Micaías ser lançado na prisão, Zedequias, um dos profetas falsos de Acabe, pega e dá uma bufetada, dá uma porrada na boca, louvado seja o Senhor, no rosto de Micaías. E ainda diz assim: aonde que passou o Espírito de Deus por mim e que chegou a ti? E aí a Bíblia vai dizer que Micaías também profetiza a morte de Zedequias. Além de ter profetizado a morte de Acabe e a dispersão do exército de Israel, ele profetiza a morte do falso profeta. A Bíblia vai dizer que Micaías novamente é lançado na prisão, da onde ele tinha saído somente para falar aquilo que Acabe não queria ouvir, e novamente ele volta para a sua prisão. É sustentado a pão da amargura, ou melhor, pão da angústia e água de amargura. E eu aprendo aqui, meus amados irmãos, várias coisas que Deus ele nos mostra através deste texto. Ele vai nos mostrar, como já dissemos, que é importante que falemos a verdade de Deus, mesmo que esta verdade nos coloque na prisão. É importante falarmos a verdade da palavra de Deus, mesmo que em algum momento aqueles que estavam do nosso lado se afastarão. É importante que você fale a verdade para o seu cônjuge, para o seu companheiro, para o seu filho, para o seu pastor, para o seu obreiro, para o seu discípulo, mesmo que isto possa ocasionar
um afastamento temporário. Mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade que é muito melhor, escute, é muito mais gratificante estar no cárcere, comendo pão da angústia e bebendo água da amargura, mas fazendo e falando a vontade de Deus, do que comendo da mesa de Acabe e sendo um falso enviado, um falso profeta. Eu creio que esta palavra tem chegado no seu coração. Eu creio que esta palavra tem chegado nos nossos corações, porque ela tem nos despertado para, mesmo estando em um meio que está corrompido, o mundo em que vivemos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falarmos aquilo que nós mandamos. Muitas vezes, porque pensamos que vamos desagradar a A ou a B. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, mais uma vez, o importante é não desagradar a Deus. O importante é não ir contra Deus. O restante vai se amoldando, porque aonde a palavra de Deus chega, há liberdade. Aonde a palavra de Deus chega, o inferno cai por terra. Aonde a palavra de Deus chega, o inimigo é desbaratado. Aonde a palavra de Deus chega, há livramento e vitória. O contexto final, se você ler o capítulo 22, é uma história magnífica. Vai mostrar que Micaías estava com a razão. E estava com a razão não porque ele era Micaías, mas porque ele estava do lado de Deus. Porque ele estava do lado da palavra de Deus. Acabe mandou prender Micaías, não ouviu a palavra de Micaías e subiu a guerra contra os sírios. A Bíblia vai dizer que Acabe foi morto, se disfarçou, mandou Josafá, olha o tanto que este homem era mau, mandou Josafá, o seu companheiro, vestir as roupas reais dele, para que os inimigos pensassem que ele fosse o rei, e vestir uma roupa simples de soldado. Aí a ordem para que matasse Acabe para os guerreiros dos sírios era: na hora que você vê Acabe, você pode matá-lo. E a Bíblia vai dizer que quando os exércitos subiram para guerrear, para matar Acabe, que era Josafá, que estava vestido com as suas vestes, ele se revela como rei, Josafá, então eles não matam Josafá. E aí a Bíblia vai dizer que um flecheiro comum, um soldado comum, atira uma flecha, talvez até despretensiosa, né? E essa flecha fere Acabe, louvado seja o Senhor, e Acabe é morto naquela batalha. Assim como o profeta Micaías profetizou, assim como a palavra de Deus foi determinada, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que está acontecendo com isso? Mais uma coisa, meus irmãos, é que quando nós estamos do lado de Deus, é quando nós estamos do lado da presença de Deus, é quando nós tomamos a palavra de dizer: aquilo que o Senhor me disser, isto eu falarei, nós somos engrandecidos na presença dele. Deus é manifestado, Deus é glorificado, e todo mundo saberá que há um Deus em Israel, que há um Deus em sua vida. Quando você toma a decisão de estar do lado de Deus, de rejeitar aquilo que o mundo quer que você faça, de cumprir o ID de Jesus falando aquilo que ele quer que você fale, querido irmão, você alcança a vitória e Deus abençoa a sua vida. Micaías nos ensina que mesmo em meio a um mundo que jaz no maligno, nós podemos fazer a diferença. Micaías nos ensina que mesmo em um mundo cheio de trevas, de escuridade, você ainda pode brilhar. Que as pessoas do mundo olhem para você e não vejam um falso profeta,
mas que olhem para você e vejam um servo e uma serva de Deus, brilhando em meio às trevas, brilhando em meio à escuridade, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Talvez você pode até ser preso, talvez você pode até ser ridicularizado, talvez você pode até ser esquecido pela sua liderança, pelos seus familiares, pelos seus amigos, mas eu quero lhe dizer que no momento certo, Deus vai quebrar os grilhões, Deus vai mostrar quem você é e você vai receber, louvado seja o Senhor, o auxílio de Deus. Assim como Paulo e Silas estavam presos naquele cárcere, mas naquele momento, presos porque foram perseguidos por falarem a verdade, presos porque fizeram a vontade de Deus, libertaram aquela pessoa, aquela menina que estava oprimida por demônios, estava preso, sim, encarcerado, sim, acorrentado, sim, mas a sua voz estava liberta. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles oravam e cantavam ao Senhor. Louvado seja o Senhor. O segredo é cantar, o segredo é adorar, o segredo é fazer a vontade de Deus. Amém, queridos irmãos? Você entendeu aquilo que Deus tem para você? Em meio a este mundo corrupto e corruptor, você pode ainda fazer a diferença e dizer, assim como disse o profeta Elias: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O profeta Isaías, melhor dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode dizer isso na sua casa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus eterno, Pai de toda majestade, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Deus, que nós possamos nos portar e nos comportar, meu Deus Pai, como verdadeiros profetas, que não são, meu Deus Pai, enganados, nem ludibriados por este mundo, mas que mesmo em meio às dificuldades, nós ainda assim podemos dizer: aquilo que tu me mandar falar, eu falarei. Deus eterno, que a tua palavra possa achar guarida nos nossos corações, que nós, meu Deus, através desta palavra, possamos criar um relacionamento íntimo contigo, Senhor, que possamos estarmos sempre, meu Deus, dispostos a sermos usados por ti, aonde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na rua, que possamos, meu Deus Pai, sermos os Micaías deste tempo, que possamos, meu Deus Pai, não nos conformar com este mundo, mas que possamos falar a verdade, meu Deus. A tua palavra é a verdade. Nos ajude, meu Deus, a continuarmos te servindo, a te adorar e a bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.